Olá, meus amores, aula de ensino religioso, vamos lá? Na nossa aulinha de hoje, a prova vai fazer uma revisãozinha com vocês dos assuntos que nós teremos para a nossa atividade avaliativa de ensino religioso. O nosso conteúdo está bem tranquilo, certo? Só vocês estudarem, ouvirem aqui o vídeo tudo bem direitinho, isso vai ser só sucesso, tá bom? Muito bem. A nossa unidade 4, que é para o quarto bimestre, falou um pouquinho do porquê Deus nos amou. E aí diz lá na página 63, né? Que é essa daqui, ó, que é do começo da unidade. Diz aqui, ali, ó, não foram os pregos que seguraram Cristo na cruz, mas o amor dele por você e por mim. Que lindo, né? Então, nessa unidade, né, nos capítulos dessa unidade, o assunto tratado é o sacrifício de Cristo, né? E o seu grande amor por nós que o motivou a se sacrificar para nos salvar, para nos dar a oportunidade de uma vida eterna sem pecado, né? Sem tristeza, sem dor, sem nada de ruim, né? Sem coisas ruins. Então, olha lá, na página 64, fala um pouquinho da volta dele, né? E virá um Salvador. Daí falou do quê? Do nascimento de Jesus, né? Do nascimento dele ter deixado o céu para vir e se fazer carne, né? Como ser humano, nascer do ventre de uma mulher, né? Para que ele pudesse passar por esse mundo e se sacrificar por nós. E aí conta que o anjo apareceu para Maria e contou para ela que ela teria um quê? Um filho, e o nome desse filho seria Jesus, o Messias, o Salvador. E aí conta ali que Maria e José foram para a cidade de Belém e nasceu Jesus lá na cidade de Belém, né? Desde pequeno ele estudava as escrituras, ele ajudava seus pais, e quando ele ficou mais velho ele foi batizado por João Batista, que era o seu primo, né? E João Batista, ele ensinava as pessoas sobre Jesus. João Batista, ele nasceu antes de Jesus para proclamar a vinda de Jesus, né? Do Messias. Então ele proclamou o evangelho eterno que é Jesus, né? Muito bem. Daí falou um pouco que durante toda a vida de Jesus ele resolveu alguns problemas, ele curou pessoas, ele ajudou as pessoas a encontrar a felicidade. Tudo isso foi o que Jesus fez durante a vida dele. E aí ele veio nesse mundo para nos salvar do pecado, se sacrificar, morrer no nosso lugar. Ele tomou o nosso lugar e morreu. Porque o salário do pecado, a Bíblia diz que é a morte. Então, para que nós a morte eterna, né? Para que nós não morrêssemos eternamente, Jesus se sacrificou, ele morreu para nos dar a oportunidade de vida eterna, certo? Então, o que acontece? Esse sacrifício dele nos deu essa oportunidade, certo? Seguinte, continuando ali. A nossa história também contou que Jesus, quando veio a essa terra, ele vindo como Messias, muitas pessoas não ficaram cientes da sua vinda, certo? Mesmo aqueles que se diziam muito espirituais. E daí o que acontece? Essas pessoas não sabiam, quando Jesus veio, elas não souberam e não perceberam que era o Salvador, o Messias, aquele Salvador que eles ouviam falar nas Escrituras, certo? Os fariseus, por exemplo, que eram ali, que tinham os mestres da lei, que estavam sempre olhando as Escrituras, lendo a Bíblia, não perceberam quando Jesus estava ali, não viram que era o Messias, certo? Então ali fala em Isaías, o que as profecias na Bíblia diziam sobre Jesus? Falava que ele traria boas notícias aos pobres, que ele animaria os aflitos, que ele anunciaria liberdade aos escravos do pecado. E foi o que Jesus fez. Falou também em Miqueias que ele nasceria em Belém. Falou em Isaías também que ele seria rejeitado e desprezado por todos, que ele passaria por dores e sofrimentos.
Então na Bíblia fala que os seus, né, aqueles que liam a palavra de Deus não reconheceram. Olha só. Então só ler a palavra de Deus às vezes não nos faz perceber a presença dele. Não só lendo a palavra de Deus, nós precisamos orar, precisamos de comunhão, precisamos de coração puro, humilde, para perceber que nós não somos dignos e que precisamos dele. Só assim é possível nós percebermos a sua presença na nossa vida, certo? Aí ali na página 65 fala um pouquinho do que Jesus fez. Ele ressuscitou pessoas, ele abençoou as crianças, ele alimentou multidões, ensinou sobre o reino do céu e ele curou muitos doentes, certo? E aí fala um pouquinho do que a gente pode fazer para demonstrar que Jesus é o nosso Salvador, que nós o seguimos, né? Então tomar as melhores decisões, estar sempre em boa companhia, comer coisas saudáveis, manter atos honestos, né? Então não colar numa prova, né? Porque é um conhecimento que você está pegando do outro, não é seu, e isso não te ajuda em nada, né? Experimentar coisas que não são adequadas para a sua saúde, ajudar ali um amigo que precisa de você. Tudo isso mostra que você é uma pessoa que tem o amor de Deus no seu coração, que o conhece, que segue os seus passos. Ali nós temos também no capítulo 28 falando um pouquinho do cumprimento dessa promessa que Jesus fez, né? De que ele viria nos salvar, que ele estaria conosco, que ele morreria no nosso lugar. E aí fala um pouquinho sobre o povo judeu, que eles viviam momentos difíceis ali, porque eles precisavam de um Salvador. Só que assim, eles pensavam que Jesus viria para guerrear, como guerreiro, e libertaria o povo de Deus do povo que estava os escravizando. Só que Jesus não era um guerreiro, ele não veio para nos libertar, para nos deixar nesse mundo, ele veio para nos libertar e nos levar para o céu, certo? Então assim, ele queria que primeiro as pessoas amassem as outras pessoas e a Deus, certo? Então ele curou, ele demonstrou amor ao próximo, foi isso que ele fez. Ele se reuniu com os discípulos também pela última vez na ceia da Páscoa, e naquele momento ele explicou que a salvação ela não seria a libertação do povo do poder romano, certo? Porque eles estavam sob o poder de Roma, eles estavam sendo perseguidos. Então ele falou que Jesus deixou claro que ele não veio para isso, que ele veio para libertar do pecado, da morte eterna, para nos levar para vivermos eternamente com ele, certo? E ele também conversou com seus discípulos, que ele sabia que ele passaria por momentos difíceis, e por isso que ele foi no Monte das Oliveiras para orar e pedir forças a Deus, porque ele tomou sobre si todos os pecados do mundo sem nem mesmo ter cometido um só, certo? Para quê? Para nos salvar. E ele sabia que Judas, que era um dos seus discípulos, o trairia por apenas 30 moedas de prata, olha lá. Então no meio da noite Judas identificou Jesus dando um beijo no rosto, porque no Oriente isso é muito comum, os homens se cumprimentarem com um beijo no rosto, isso é comum da cultura, tá bom? Só que esse era um sinal que Judas faria para os soldados saberem que aquele que ele estava dando um beijo era Jesus. Então ele deu um beijo no rosto de Jesus, como eles se cumprimentavam, era normal, só que isso era para mostrar que aquele era Jesus, e os soldados o prenderam e o levaram, né, para ser julgado. E aí fala também que o julgamento, eu ler essa história para vocês, que o julgamento de Jesus foi feito à noite, não era um período que era para ser feito o julgamento, só que eles fizeram nesse momento para que as pessoas que eram simpatizantes de Jesus, que criam em Jesus, que foram curados por Jesus, que Jesus ajudou de alguma forma, essas pessoas se revoltariam e com certeza iriam fazer de alguma forma para que Jesus não fosse julgado, porque Jesus nem tinha o porquê ser julgado, ele não tinha feito nada. Então, para que ninguém interrompesse esse julgamento que já era ilegal, eles ainda fizeram à noite para que ninguém pudesse interromper mesmo, tá? Aí conta também da história da única vez que Jesus
ele foi proclamado como rei, que foi quando ele entrou em Jerusalém, lembra? Sentado ali num burrinho, e as pessoas iam jogando ali palmeiras, e ele andou sobre alguns tapetes, certo? Ele foi indo com um burrinho, e aí ele passou ali, e foi a única vez que ele foi proclamado como rei, tá? E mostra também nos ensinamentos que ele deu na Páscoa, que ele falou sobre que a Páscoa significa o quê? A libertação do pecado, né? Que o vinho significa o seu sangue, e que o pão significava o quê? O seu corpo. Então, quando em algumas igrejas isso é comum, a prática da Santa Ceia, que foi a ceia que Jesus fez com os discípulos ali na Páscoa, quando se bebe ali que na Bíblia está escrito como vinho, mas na verdade nós sabemos que é o vinho não fermentado, né? Que não é alcoólico, que é o suco de uva. Quando eles tomam esse suco de uva, esse vinho ali, né? Não alcoólico, está representando o sangue de Jesus. E o pão, que é sem fermento, porque seria o corpo de Jesus, mas sem o pecado, que o fermento significaria o pecado, estaria ali comendo o corpo de Jesus. Mas não é literal, é uma simbologia, porque nesse momento da ceia significaria que nós estamos o quê? Aceitando o sacrifício de Cristo, e estamos querendo que Ele, por meio do seu sacrifício, nos limpe de todo o pecado, tá? Então é uma cerimônia, e essa é a Santa Ceia, tá? 4, marque D. Ali está falando que era para a gente marcar o D para o que era dos discípulos e o que era de Jesus. Nós percebemos que os discípulos ali teve a parte da traição de Judas, né? Jesus, ele disse que ele sabia quem era o traidor. Os discípulos dormiram na hora da oração no Monte das Oliveiras, que Jesus estava lá agoniado, muito triste. Os discípulos dormiram, né? Ele ficou muito triste com isso. Jesus, ele orou até suar sangue, de tanto que ele estava orando, de tanto que ele estava angustiado. Os discípulos não entendiam o que estava acontecendo, mas Jesus explicou para eles, né? Mas mesmo assim eles não entendiam. O Pedro ali, né, cortou a orelha de um soldado. Jesus consertou a orelha desse soldado. Jesus foi preso mesmo por fazer o bem, tá bom? Os discípulos fugiram dos soldados porque tiveram medo. E Jesus, ele lavou os pés dos companheiros como expressão de humildade, para que nós pudéssemos fazer como ele. Ele demonstrou humildade porque ele queria que nós também fôssemos humildes, né? E aí fala também por que Jesus não permitiu que os discípulos, que os anjos, né, o livrassem dos soldados, né? Por que ele não pediu para os anjos? Se ele pedisse, com certeza os anjos fariam. Mas ele não fez, por quê? Porque ele precisava ser preso, humilhado, crucificado, para que nós tivéssemos a oportunidade de sermos considerados novamente os filhos de Deus, né? Considerados filhos de Deus. E aí conta um pouquinho, no próximo capítulo, no 29, sobre esse momento de sacrifício. Então ele foi preso, ele foi julgado, ele foi condenado e ele foi morto, né? E ninguém conseguia entender o porquê que aconteceu isso, por que aconteceu isso com Jesus, né? Ele tinha feito muitos milagres, ele estava indefeso, mesmo que ele, um rei, né? Deus, Jesus, que tinha poder, ele não se livrou daquele momento. Por quê? Porque fazia parte, ele precisava fazer isso para nos livrar, e por amor, né? Ele sofreu calado diante das pessoas que o maltratavam, né? E a gente viu ali que os discípulos que estavam ali com Jesus o tempo todo, que estavam com ele, sabiam do poder que Jesus tinha, eles ficaram com medo. Eles ficaram com medo e alguns até fugiram no momento ali, né, quando Jesus foi preso. E a gente aprendeu também, que a Pro já falou para vocês, o porquê que Jesus foi julgado à noite, né? Para o quê? Para que nenhum amigo o defendesse, porque julgamento à noite não acontecia. Então foi meio que às escondidas, né? E aí a gente conversou também, como é que nós podemos negar a Jesus? Na escola, como que é negar a Jesus? Fazer aquilo que ele não aprova, aquilo que ele não faria.
Então na escola eu posso negar Jesus quando eu maltrato algum colega, quando eu sou mal educado com algum funcionário do colégio, certo? Quando eu sujo o colégio, jogando lixo no chão, eu estou fazendo uma coisa que não é certa, quando cola numa prova, né? Não sou leal, não sou honesto, eu estou negando a Jesus. Em casa, quando eu respondo os meus pais, quando eu não obedeço quando minha mãe me pede alguma coisa, quando eu sou mal educado, né? Quando a minha mãe me pede alguma coisa, eu finjo que eu não ouço, eu falo alto com a minha mãe, eu não tenho educação, né? Não sou bem educado com os meus pais, não os trato com respeito, com carinho, com amor. Eu estou negando a Jesus. Jesus nunca foi assim com os seus pais aqui na terra, que né, Maria e José. Ele sempre foi muito respeitoso, foi carinhoso, foi amoroso, porque é assim que nós devemos ser, honrar os nossos pais. Está lá nos mandamentos, honrar pai e mãe, e ainda vem com uma promessa, é o único que tem uma promessa, para que prolongue os seus dias na terra que o Senhor te deu chegar. Então, para que você viva bem os anos que estão aqui, você precisa honrar os seus pais, obedecê-los, são seus pais, né? E na comunidade, como que eu posso negar a Jesus? Negando algo para alguém, né? Então, às vezes alguém está com fome, às vezes eu passo e eu tenho condições de ajudar e eu não ajudo. Às vezes alguém está passando frio e eu posso ter uma coberta a mais em casa e eu nego ajudar, né? Então, para as pessoas ao meu redor que eu nego, na Bíblia fala que Jesus coloca assim para nós: quando você faz para alguns dos meus, né, os filhos de Jesus, que somos nós, é como se você estivesse fazendo para Ele mesmo. Então negar a Jesus é às vezes negar algo que você pode fazer por alguém que está próximo a você. E ali também nós aprendemos que tudo que aconteceu com Jesus, a sua morte, tudo já estava escrito, já estava predito já nas escrituras. Isaías já falava sobre o que aconteceria com ele, mesmo antes de Jesus vir à terra, né? Então já estava ali. Nós aprendemos também que Jesus foi pregado numa cruz, que a natureza manifestou a sua tristeza por meio de quê? O que aconteceu? E isso, um terremoto. Falou também que que os ladrões foram crucificados ao lado de Cristo, que na tabureta dele estava escrito o quê? Rei, né? Ali em cima, ali na cruz, como uma forma de zombar dele, né? O rei está ali, não pode nem se salvar. Né? E não era isso, ele não se salvou porque ele não quis, porque ele queria nos salvar. Daí ali nós aprendemos também que quem que ajudou a carregar a cruz de Jesus? Isso mesmo, gente, Simão. Nós aprendemos também ali, que ele morreu que dia da semana? Uma sexta-feira. Qual foi o nome do local que ele foi crucificado? Isso, gente, no Gólgota. E eles colocaram o que nos pés nas mãos de Jesus? Pregos. E o que nós devemos fazer a quem nos ofende? Que Jesus nos ensinou? Perdoar. Porque ele perdoou todos os que fizeram o que fizeram com ele, né? E ali falou também, o que se rasgou no templo quando Jesus morreu, deu seu último suspiro? O que aconteceu? Isso, rasgou o que? As cortinas, tá bom? No templo. Então, isso nós vimos no capítulo 29. E no capítulo 30, a promessa, ele morreu, né? Os discípulos ficaram desesperados, nossa, o mestre morreu. Mas qual foi a promessa que ele deu? Virei outra vez. Então ele morreu para nos salvar, mas ele vai nos buscar para nos tirar desse mundo que a gente vê hoje em dia que está um caos, né? Mas nós devemos viver com esperança de que Jesus vai vir nos buscar, porque o nosso lar não é aqui, é com Ele, né? E aí contou que as mulheres foram na manhã de domingo lá na tumba, onde Jesus havia sido colocado, mas ela estava aberta e vazia. E os anjos disseram, né, que ele estava o quê? Vivo, que ele ressuscitou no domingo, né, no terceiro dia. E muitas pessoas ficaram surpresas, né? E aí tinha até um exercício aí para vocês colocarem. O que vocês achavam que essas pessoas, como que eles se sentiram sabendo, né, que Jesus havia ressuscitado? Pilatos deve ter ficado desesperado, porque Pilatos poderia ter feito algo para salvar Jesus e não fez, né?
A gente já sabe que ele não faria mesmo, porque já estava o quê? Escrito que Jesus morreria. Mas, né, ele fez parte no lado errado da história, né? Os discípulos, alguns ficaram, como que eles devem ter ficado? A gente já viu na história, conta um pouquinho do que aconteceu, algumas coisas que aconteceram, né? Quando eles viram Jesus depois de ressuscitado, ficaram, nossa, admirados, ficaram felizes, alegres, né? Porque o seu Salvador estava o quê? Vivo. E os sacerdotes que o julgaram? Devem ter ficado o quê? Alguns bravos, né? Outros o quê? Com medo e desesperados. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. E os soldados que fizeram tudo que fizeram com ele? Devem ter ficado desesperados também, né? Opa, eu fiz o que eu fiz com ele e ele ainda ressuscitou. Ficou ruim para mim, hein? Eles devem ter ficado preocupados. Nós ouvimos também a história de quando Jesus apareceu ali para 2 discípulos que estavam se dirigindo para Emaús, né? Eles estavam lá se lamentando do que aconteceu com Jesus, tristes, quando alguém se aproximou, um estranho. E aí eles iam conversando e esse estranho ia conversando com eles, acalmando, confortando, falando sobre, né, toda a situação, e eles foram indo. Gente, era o quê? Jesus, e eles só descobriram quando chegaram lá, né, e convidaram Jesus, né, que era para eles era estranho, para ficar com eles, né, para comer com eles. E aí Jesus mostrou, né, para eles as marcas e eles descobriram que era o quê? Jesus, quando Jesus repartiu o pão, eles se lembraram, porque Jesus fazia isso, repartia o pão com eles. E aí eles reconheceram que era Jesus, né? Pedro, Jesus deu para os discípulos uma missão. Pedro recebeu uma missão muito importante. Qual foi a missão dele? E isso, tomar conta das ovelhas. Jesus falou, então vá e apacenta minhas ovelhas, tomar conta das ovelhas. O pastor toma conta das ovelhas, né? Do rebanho ali. O que ele queria dizer com ovelhas? Nós, né? Para que ele fosse tomar conta, contasse das boas novas, né? De que Jesus viria outra vez, cuidasse das pessoas. Essa foi a missão de Pedro. Essa é a nossa missão também. E aí fala que Pedro deveria ser um líder da igreja de Jesus, né? Um líder que estivesse ali disposto a cuidar das pessoas, falar de Jesus, dar esperança, né, sobre um mundo melhor. E qual foi a promessa que Jesus fez para os discípulos? Isso, que ele ressuscitou, que ele subiria ao céu, mas que ele viria outra vez, né? Que ordem que Jesus deu para os discípulos? Olha, eu estou subindo, eu venho outra vez, mas enquanto eu estou no céu, né, intercedendo por vocês, o que vocês precisam fazer, né, por vocês e pelo mundo todo? O que vocês precisam fazer? Isso, ir para o mundo inteiro e pregar o Evangelho, para que todos conheçam sobre Jesus, então ele volte para nos buscar, certo? Olha que incrível. Então é isso, gente. É isso que... Esse é o nosso conteúdo da atividade avaliativa de ensino religioso. Tá bem tranquilo, né? Então, olha só. Façam um resuminho sobre... façam perguntas sobre o capítulo, respondam, para vocês estudarem. Vejam formas de estudos diferentes para vocês fazerem. Escrevam um texto sobre os capítulos, um resumão sobre todos os capítulos, para vocês conseguirem fazer direitinho a atividade avaliativa, tá bom, meus amores? A Pro confia em vocês, sabe que vocês são inteligentes, capazes, esforçados, porque estão aqui, ó, assistindo o vídeo, fazendo as tarefas, fazendo as atividades. Então, só sucesso para vocês, tá bom? Um super beijo e até a próxima aula!